Opa, e aí, tudo bem, peregrinos na fé? Prazer, me chamo Jefferson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a brevidade da nossa vida e como a importância de você não se apegar às coisas físicas, mas sim buscar ter um patrimônio espiritual, o qual não é firme nas coisas terrenas, mas que é de outro planeta, como muitos dizem, de outra dimensão. E que você buscando isso, todas as coisas físicas, a qual você não está buscando, lhe será acrescentado. Mas antes da gente continuar a falar sobre isso, eu queria pedir, deixe o seu like, compartilhe, envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você conhece. Envie também para aquela pessoa que você disse que é importante ela receber esse conteúdo. Deixe os seus comentários, assine o sininho e desde já eu agradeço e vamos lá. Hoje a palavra está em Colossenses, capítulo 2. Então nós vamos iniciar a palavra de Deus no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Para muitos que não conhecem ainda, não conhecem a Bíblia, fica depois de Filipenses. Aí a pessoa diz, mas Filipenses eu também não sei, Jefferson, então fica depois de Efésios. Mas Jefferson, antes de Efésios, o que é que vem? Vem Gálatas. Então aí fica mais fácil de encontrar a palavra. Ou você também pode utilizar o sumário da Bíblia. No início da Bíblia diz cada capítulo. Mas para a gente começar agora, queria pedir a vocês que fechem seus olhos, quem pode, quem não pode estar no seu trabalho, entre em espírito de oração. Vamos entrar na presença de Deus para pedir para que Ele venha abençoar e nos ensinar a viver a palavra que Ele vai nos ensinar. Senhor Jesus, diante de Ti, Pai, primeiramente nós Te damos graças, ó Pai, por poder ter a oportunidade de falar contigo, de estar diante de Ti. Meu Pai, tende misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, nós somos falhos e necessitados. Necessitamos da Tua, meu Pai, infinita, meu Pai, graça, da Tua infinita pureza, Senhor, da Tua infinita sabedoria, do Teu aconchego, meu Pai, do Teu amor. Jesus fala conosco através da Tua palavra, nos ensina a viver e praticar. Amém, glória a Deus. E diz assim, pessoal, capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Então, como eu estava dizendo aqui, pessoal, só para vocês entenderem, o versículo 16 que a gente acabou de ler, que diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebidas, ou de festas, ou lua nova, ou sábado. Essa palavra ela estava sendo introduzida por Paulo anteriormente para impedir as pessoas de se deixarem levar por conhecimentos ou doutrinas falsas de falsos profetas ou falsos ensinadores que estavam levando as pessoas a se acabarem em falhas e pecados, em doutrinas que não conduziam ou não eram conduzidas pela palavra do Senhor, mas eram retalhos da palavra com dose da personalidade da pessoa que estava ensinando. Então é isso que acontece muito até mesmo nos dias de hoje. As pessoas começam a retalhar a palavra e colocam doses do pensamento dela dentro da palavra, endossando o que ela acha. E acaba que pessoas ainda leigas, ou pessoas que não conhecem a palavra de forma profunda, ou têm um discernimento, acaba caindo nessas falcatruas ou mentiras. E nós temos hoje a oportunidade de aprendermos através da palavra, de aprendermos na exegese, utilizando a própria palavra para poder nos ensinar. Então Paulo estava ensinando isso. Então foi por isso que ele disse: ninguém, pois, julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova ou sábado. Porque antigamente era pecado um israelita ele tirar o sábado para fazer qualquer outra coisa a não ser descansar e adorar ao Senhor. Então, muitos pregavam que esse tipo de atitude, que esse tipo de coisa era correto e levava as pessoas a pecarem contra Deus. Outra coisa que levavam a pessoa a pecar
é que muitos dos fariseus e muitos outros profetas, falsos profetas, pregavam que o alimento a qual eles comiam era os que destruía ou acabava com a vida ou a salvação espiritual deles. E acabava que muitos se achavam condenados perante Deus porque estavam comendo alguma comida. Mas Jesus mesmo aboliu esse tipo de pensamento quando ele disse que não é o que entra que contamina o homem, mas sim aquilo que sai. O que sai, Jefferson, é as palavras, é as atitudes, é a prática de determinado pecado, determinado feito que vai contra a palavra ou que induz outras pessoas a pecar. Então o que contamina não é a comida que entra, muitas vezes o que contamina é o que sai da mente da pessoa, o que sai dos pensamentos maquiavélicos de uma pessoa. Então nós vamos seguindo aqui o que disse aqui no versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue. Então Paulo estava dizendo que ninguém vai vos julgar por causa de comida ou bebida. Que ninguém venha julgar pelo que você está comendo ou pelo que você está bebendo. Bebendo aqui, pessoal, é tomar, é o ato de tomar bebida. O que é bebida? Gerson, é bebida alcoólica? Não, gente. O ato de tomar água, tomar suco, então ele está dizendo beber. O dia de festas, que ninguém condene por festejar, porque também antigamente muitas pessoas condenavam outras por estarem festejando. E nunca foi um pecado festejar. Só que por causa de doutrinas falácias e pensamentos de outras pessoas, ou falsos profetas, muitas pessoas têm o pensamento errôneo que se você festejar, você está pecando. E não é. Pelo contrário, a própria palavra mostra que Deus se alegrava quando Davi dançava. Quando Davi dançava ao Senhor. O problema é que muitas das pessoas, quando vão festejar, festejam de forma indecente. Mas se você estivesse festejando de forma decente, com alegria, e que seja para louvar ao Senhor, isso sim é do agrado do Senhor, porque Deus ele tem prazer em ver os filhos dele se alegrando. Deus tem prazer em ver você sendo feliz. Deus tem prazer em ver você prosperando. E Ele não quer que você viva uma vida triste. Enquanto muitos utilizam dessas palavras para dizer, colocar doutrinas que você não pode se dançar, que você não pode se alegrar. Você tem que usar a ordem e a decência, mas sim você pode dançar, você pode se alegrar, você pode pular. Se você estiver fazendo para adoração ao Senhor, você pode fazer. Então Paulo estava combatendo isso. Então ele continua aqui dizendo, versículo 17: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de ser, porém o corpo é de Cristo. Então olha o que o Paulo estava dizendo. Isso tudo que eles condenam nada mais é do que a sombra das coisas que haviam de vir. Então ele está dizendo, tudo isso que era feito antes era a sombra do que realmente era a palavra do Senhor. O que realmente era a luz que o Senhor Jesus trouxe. Isso é somente a sombra de viver abaixo da lei. Porque antigamente, antes de Jesus, o pessoal, os israelitas, eles viviam embaixo da lei. Uma lei que ela era justa e rápida em eficiência para poder cortar, para poder separar. Ou você obedecia à lei, ou você estava em pecado. Mas Jesus ele veio completar a lei para a gente poder não viver mais abaixo da lei. Por isso que Paulo ele diz aqui a sombra das coisas que haviam de vir. Porque essas é a sombra, é coisas que Deus cumpriu. E hoje nós vivemos através da graça. O que é graça, Jefferson? É favor não merecido. Você não vive mais embaixo da lei. Porque ninguém conseguiu cumprir a lei senão Jesus. De poder ter uma vida completa de comunhão e conduta espiritual. Todos os outros profetas, reis, tentaram obedecer a lei, mas sempre eles falhavam. E o único que cumpriu a lei foi Jesus. E cumprindo a lei, Ele nos deu a oportunidade de viver na dispensação da graça. É a qual nós vivemos hoje. Nós não vivemos pela lei, mas nós vivemos pela graça e nós estamos remidos pelo sangue de Jesus. E por isso, ou condenados a Jesus. Não somos condenados a Deus, porque Jesus se sacrificou por nós, para nos dar a oportunidade de recebermos a salvação, não por meio da lei, mas através da graça. Então aqui ele continua dizendo, porém o corpo é de Cristo. Ele está dizendo o corpo, a matéria, isso que nós temos aqui pertence a Deus.
Por isso também a importância de você cuidar do seu corpo, a importância de você cuidar da sua vida física. Muita gente diz assim: não, mas Deus ele quer meu espírito, claro. Mas se você não cuida nem do que é físico, que você enxerga, quem dirá mais cuidará da sua vida espiritual, a qual você não enxerga, a qual você não toca e que demanda comunhão, que demanda atenção, que demanda consciência, que demanda jejum, que demanda busca constante pela palavra do Senhor. Se você não cuida de algo que é físico, que todo dia você vê seu rosto no espelho, você vê seu corpo quando você o toca, quem dirá mais você cuidar de algo que você não vê? Então o primeiro passo para você saber se você está cuidando bem da sua vida espiritual é você cuidando do seu próprio corpo. Então vamos seguindo aqui. Versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós. Então Paulo estava dizendo que ninguém venha a ser juiz entre vocês, porque não é capacidade nossa, não é eu que vou julgar vocês, não é outra pessoa, não é o fulano, não é o ciclano que vai julgar. Então por isso que Paulo estava dizendo que ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Então ele está dizendo, que não venha ter árbitro entre vocês, dizendo que tem mais comunhão com Deus ou que teve visões. Ele ainda pontua mais, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então ele disse que vocês não venham tentar ser juiz ou condenar outras pessoas, mas vivam através da palavra. Se você quer ter uma conduta obediente a Deus, então viva através da palavra, ela vai te orientar. Ela vai te dizer como deve seguir. Não tente ensinar outras pessoas algo que você ainda nem está praticando, porque a primeira forma de você ensinar algo é se você vive aquilo que você está ensinando. Porque não adianta você querer dizer para a pessoa: faça isso, fulano, se nem você faz. Porque se sua conduta, o seu caminhar não condiz com tua palavra, ninguém jamais vai te seguir dessa forma. Porque hoje sabem o que você faz e o que você deixa de fazer. Hoje as pessoas sabem o que você faz ou deixa de fazer. Então o primeiro passo, antes de você querer ser ou instruir ou ensinar alguém, primeiro viva a palavra. Quando você viver a palavra, você vai ter a sua autoconsciência. Você vai se autoajudar a estar mais próximo de Deus. E quando você já aprender a se autoajudar, você vai poder ajudar outras pessoas. Mas nunca antes. Tem gente que quer pular as etapas. Não, eu quero ajudar fulano, mas nem ela consegue ainda sair do poço ou da lama que ela se encontra, e ela quer ajudar outra pessoa a sair da lama, estando no mesmo estado que ela. Primeiro você se ajuda. E como é que eu me ajudo, Jefferson? Você buscando conhecimento, sabedoria e vivendo através da palavra, cuidando do seu corpo, buscando sempre estar próximo de pessoas que vivem a palavra, crescimento e discernimento espiritual. Então vamos seguindo aqui, pessoal. Repetindo novamente: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Então, que ninguém venha tentar mostrar espiritualidade ou comunhão com Deus através de fatos ou através de visões. Aqui é até um ponto importante da gente pontuar. Pessoal, a própria palavra de Deus diz que nós não devemos aceitar visões ou palavra que seja dita de Deus, sem que essa palavra venha a ser conduzida ou ensinada ou interpretada através da palavra de Deus, ou ter um embasamento através da palavra. E que sempre, se alguém vier te dar uma palavra do Senhor ou uma visão, sempre você retenha os filtros, saiba filtrar, ou ouça o que a pessoa tem a dizer,
mas deixe o critério de acontecimento, se vai acontecer ou não, na mão do Senhor. Porque muitas pessoas acabam ouvindo pessoas que não são espirituais, que chegam dizendo que viu, teve uma visão de Deus, teve uma profecia, e acaba caindo no cantarolar dos falsos profetas, dos falsos pessoas que dizem ouvir a palavra do Senhor. E quando você vai olhar a vida dessa pessoa, ela não tem nenhuma comunhão com o Senhor, ela não obedece a palavra, ela vive de forma errada, ela está, por mais que ela esteja na presença, na casa do Senhor, mas ela é como fariseu, ela vive na casa do Senhor, mas não conhece o Senhor, dono da casa. Então muitas vezes acontece isso, a pessoa está anos dentro da igreja e continua sem conhecer a Deus. Jefferson, isso acontece? Acontece porque muitas pessoas estão ali dispostas a ter somente um status, ter somente um patamar, um cargo, ou uma palavra de dizer que é alguma coisa. E acaba ela perdendo a verdadeira oportunidade de conhecer o dono da casa. Vive 30 anos dentro da casa do mestre e não conhece o mestre. Fica como Marta. Enquanto Maria estava aos pés do Senhor ouvindo a palavra, Marta estava ocupada em seus afazeres. Então você não pode deixar que pessoas desse tipo a influenciem a não seguir a palavra. Como eu estava dizendo, pessoal, não deixe que, como Maria escolheu a boa parte, não deixe que as Martas a impeçam de buscar ao Senhor, de andar na espiritualidade, de escolher a boa parte como Maria escolheu. Então vamos seguindo aqui. Versículo 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, e crescimento que procede de Deus. Então ele falou aqui, Paulo, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido. Suprido de quê, Gerson? Suprido do ensino, suprido da alimentação física, corporal também, e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, que está bem fisicamente, e que cresce, e crescimento que procede de Deus. Tanto cresce fisicamente, mantendo o corpo saudável, como cresce espiritualmente, quando a pessoa não se deixa ser influenciada por menções ou por falsos profetas que se dizem servos do Senhor, que chegam com visões. Então você sempre mantém um filtro, esse filtro de separar as coisas. Por mais que alguém chegue com a palavra dizendo que é uma visão, tenha a mentalidade de receber, mas filtrar e dizer, está certo, vamos ver se isso vai realmente acontecer. Mas não dê crédito dizendo que quando uma pessoa chega, vai acontecer isso, você dá crédito, meu Deus, vai acontecer. A pessoa, o cicrano disse que fulano vai morrer, ela vai morrer. Não, pessoal, ela vai morrer, a pessoa disse isso, então vamos ver aqui se passa no filtro. Será que isso realmente vai acontecer? Se acontecer, amém. Se não acontecer, ainda bem que você se manteve calado e não se desesperou. Então saiba filtrar as coisas. Então vamos seguindo aqui. Versículo 20. Se morreste com Cristo para o rudimento do mundo. Se morreste com Cristo para o rudimento do mundo. Porque como vivesses no mundo, vós sujeitais às ordenanças. Então, quando nós morremos com Cristo, nós morremos para os rudimentos do mundo. Que rudimentos é esse, Jefferson? Para as leis, para os ensinamentos do mundo, para as condutas que o mundo nos ensina. Então, quando a gente morre com Cristo, a gente também morre por completo para os desejos, para os nossos anseios carnais. Isso significa, Jefferson, que eu não vou ter mais desejo carnal? Claro que não. Sua carne sempre vai tentar te tirar da presença do Senhor, mas você vai ter a consciência de saber domá-la e controlá-la, de manter ela sempre abaixo do Espírito Santo, porque sempre você vai estar alimentando o seu espírito em detrimento da sua carne. E o que é a carne, Jefferson? É sua mente. Sua mente física vai estar sempre lutando para impedir de você ter uma vida de consciência espiritual. Então vamos seguindo aqui. Versículo 21. Não manuseei isto
não manuseei isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro. Então Paulo está dizendo, muitos dizem, não manuseei isto, não proveis aquilo, não toque naquilo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Ele está dizendo, tudo isso não é preceitos e doutrinas de homens? Pois que todas essas coisas, com uso, se deterioram ou se destroem. Ele estava dizendo, tudo isso, todos os preceitos, doutrinas que os homens colocam, com o tempo vai acabar se deteriorando, porque foi criado por homem. E tudo que o homem cria, ele tem um prazo de validade, diferente do que Deus ele criou, que é perfeito, que é harmônico e que é eterno, que é para a eternidade. Como exemplo, Jefferson, Deus criou a vida, e a vida ela é eterna. Você nasce e morre, mas a sua vida é eterna. Depois da morte não acaba, é só o início de um novo ser, o início de uma nova jornada. Então, continuando aqui, versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Ele está dizendo, Jefferson, isso, quando a pessoa diz, não faça isso, não faça aquilo outro, para as pessoas que são leigas, acaba aparecendo como algo que é sábio, que é importante, que deve ser seguido, por causa que as pessoas não entendem o que é isso que estão fazendo, o que estão falando. Por ela ser leiga, ela acredita que por ter restrições é algo importante a ser guardado. Então ele segue dizendo, como culto de si mesmo. Como culto de si mesmo. Como culto de si mesmo. E de falsa humildade. E de rigor ascético. Então ele fala aqui, isso é como se fosse um culto a si mesmo, com uma falsa humildade que muitos tentam passar e acabam que não têm uma conduta de vida decente. Passam a falsa humildade que é justo, que é verdadeiro, mas acabam que vivem uma vida de pecado e que vivem escondendo isso de uns e de outros, mas acaba que não esconde de Deus. Então ele diz mais, e de rigor ascético. O que é um rigor ascético, Jefferson? É um rigor que ele tenta falar aqui de que não é acreditável. Então por isso que ele diz de um rigor ascético que não dá para acreditar. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então é o que ele está dizendo, Paulo. Ele diz, os falsos profetas dizem, não faça isso, não faça aquilo, para poder manter sua santidade, faça isso, não faça aquilo, e vai seguindo, mostrando a falsa humildade, não, estou tentando te ajudar, e na mentalidade dela, daquela pessoa, daquele falso profeta, ele só querendo ter vantagem sobre o outro, para tentar dominar o pensamento do outro, e acaba que ele diz aqui, Paulo, tudo isso um dia vai se acabar, e ele ainda fala mais, e acaba que tudo isso como ele diz aqui no final, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. E acaba que todo esse vigor, todo esse rigor que é passado, ele acaba sendo destruído através da sensualidade. Como assim, Jefferson? Aquelas pessoas que criam várias doutrinas, várias normas para tentar prender os servos, os peregrinos do Senhor, acaba que a sensualidade ou as coisas do mundo, isso mesmo as destrói. Tanto o que é a sensualidade, é algo que o atrai, é algo que traz a atração. Então é isso que ele quis dizer com a sensualidade. E todo esse rigor que ele coloca através de lei são quebrados através da atração de outras coisas que são mais aparentes ou bonitas. Então todo o rigor que ele tenta passar é destruído pela sensualidade do mundo, aquilo que o atrai. E acaba que ele quebra todas as normas que ele mesmo criou. Isso mostra como que o homem cria é frágil. E como que o que o homem tenta criar para dominar e enganar os outros pode durar um tempo ou 2 tempos. Mas se a pessoa realmente está buscando ao Senhor, o Senhor ele abre os olhos dessa pessoa. Seguindo aqui para a gente terminar. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto,
onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então Paulo está dizendo, se vocês renasceram e se vocês querem uma vida com o Senhor Jesus, portanto, se foste ressuscitado, se você teve uma vida novamente renovada através do Senhor Jesus, você vai buscar as coisas lá do alto. O que é essas coisas do alto que Paulo está dizendo? Você vai buscar a consciência, a longanimidade, o domínio próprio, a sabedoria, o discernimento, a prudência. Tudo isso são dons e frutos do Espírito. Ele está dizendo, você não vai mais se apegar às coisas físicas daqui da terra, que tentam te aprisionar, as doutrinas de falsos profetas. Isso já não vai te influenciar, isso já não vai te prender, porque você já vai estar vivendo através da consciência. E como é que eu faço isso, Jefferson? Ouvindo a palavra e praticando o ensinamento. Não praticando pela metade, mas praticando por completo. Porque muitas pessoas ouvem o ensinamento, ouvem a palavra e diz, não, isso aqui não é para mim não, isso aqui é para fulano, é para ciclano, e nunca é para ela a palavra. A palavra sempre é para alguém a mais e nunca é para ela. Então ela vive a palavra só pela metade. Não, isso aqui é para mim, não, isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim, aquilo é para o outro, isso aqui é para mim. Só que dessa forma, você nunca vai conhecer a verdadeira satisfação de servir ao Senhor e de desfrutar dos benefícios de andar na consciência. Porque até agora você está permitindo a sua mente, a sua carne falar mais alto do que o Espírito do Senhor, a sua consciência. Mas no momento que você morre para o mundo, para os rudimentos do mundo, como disse anteriormente Paulo aqui no versículo anterior, que nós morremos para os rudimentos desse mundo e não estamos mais aprisionados a doutrinas e a leis que foram criadas por homens, mas sim estamos vivendo através da graça e conduzindo a nossa vida através do caminho e da palavra do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós andamos um caminho justo, um caminho prudente. E fazendo isso, nós ressuscitamos com Cristo para buscar as coisas do alto. Você já não tem mais prazer em ver ou viver como vivem os que estão no mundo. E como é que as pessoas que vivem no mundo, Jefferson? Vivem correndo em busca de algo para completá-la. No momento que você encontra o Senhor Jesus, você não tem mais a necessidade de buscar algo para completar dentro de você. Porque Deus, Ele completa você. Deus, Ele torna você um ser completo. Jefferson, me diga um exemplo de pessoas que buscam se completar. Tem gente que busca se completar com carreiras em empresas para poder ter um status a mais, para tentar preencher o vazio. Tem pessoas que buscam, através das paixões, se manter feliz e alegre para preencher o vazio que tem dentro dela. Tem pessoas que buscam estar rodeado de pessoas que a abajulem, que aumente o seu ego, que fale que ela é importante para tentar preencher o vazio que está dentro dela. Mas tudo isso nada mais é do que a falta do Senhor Jesus. E por mais que aquela pessoa que está trabalhando para poder ter um cargo exemplar numa empresa, quando ela consegue o cargo exemplar que tanto ela buscou, ela vê que mesmo assim ainda não preencheu o vazio e tenta buscar algo a mais em outra empresa, em algo a mais, e sempre vive nessa corrida atrás do rabo, correndo em círculos e voltando para o mesmo lugar, como uma roda gigante que tem seus pontos baixos, médios e altos, sempre vivendo num ciclo constante, em um loop, e nunca sai desse loop e fica vivendo, circulando nesse loop. Um tempo ela está na máxima, um tempo ela está na mínima, um tempo ela está triste, um tempo ela está na média, um tempo ela está na máxima, um tempo ela está na média, depois ela está novamente lá embaixo. Porque elas não conseguem preencher o vazio. Elas podem até tentar tampar o buraco, mas o buraco é tampado momentaneamente e acaba que com o tempo ele estoura novamente. Porque o único que pode preencher dentro de você o seu vazio é o Senhor Jesus. É isso, peregrino, é isso. E no momento que você coloca o Senhor Jesus dentro de você,
você vai ter todas essas outras coisas. Você vai ter uma carreira abençoada pelo Senhor, você vai ter pessoas ao seu lado, sim. Você vai ter caminhadas espirituais com pessoas que têm a mesma fé, mas tudo isso não vai ser para se preencher, porque você já vai ser preenchido por o Senhor Jesus. Mas você vai fazer para manifestar a glória que está dentro de você, para o mundo conhecer o que você conheceu. Muda totalmente você buscar algo para te preencher e algo que você já tem preenchido para demonstrar ao mundo. É duas coisas totalmente diferentes. Você consegue entender isso? Então vamos seguindo aqui. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então ele disse, não prenda os seus pensamentos na sua vida financeira, não prenda os seus pensamentos na sua vida conjugal, não prenda os seus pensamentos na vida do seu filho, não prenda os seus pensamentos em ter uma carreira de sucesso, se nem primeiro você tem a sua vida espiritual de forma correta. Se você tiver a sua vida espiritual correta e estando na conduta certa, ressuscitando com Jesus e morrendo para o mundo, todas essas outras coisas que você busca vai ser completado, e através do Senhor Jesus, Deus te dará a sabedoria de saber conduzir cada uma dessas áreas que você também busca para poder alcançar. E ele segue dizendo, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente para o mundo. No momento que você morre com o Senhor Jesus, você se torna oculto. Oculto ao que, Jefferson? Oculto à acusação. Oculto a Satanás de apontar o dedo e dizer que você não é digno de entrar no reino dos céus. Porque no momento que você reconhece que você é pecador e que você só vai ser salvo pela misericórdia do Senhor Jesus, Satanás não tem como te acusar. Ele não tem como apontar o dedo e dizer que você não pode entrar no reino dos céus. Porque você mesmo reconhece que não é digno disso. Então você reconhece que quem está dando a oportunidade de você entrar no reino dos céus é o sangue do Senhor Jesus. E por isso você se torna legível de entrar na presença do Senhor, por reconhecer que você não merece estar lá. Isso não é maravilhoso? Então, seguindo aqui, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifesto com Ele em glória. Então ele está dizendo aqui já no final, Paulo está dizendo, e no momento que o Senhor Jesus se manifestar em glória, e vir para buscar o seu reino, e vir para buscar e ceifar o trigo a qual ele plantou e semeou sobre a terra, se você for o trigo, você vai ser glorificado juntamente com o seu Senhor. Você será levado para as bodas do Cordeiro. Você receberá a manifestação, como ele mesmo disse aqui. Você serás manifesto com ele em glória. Receberá o chamado exaltação pelo próprio Senhor Jesus. Ele exaltará aqueles que o serviram obedientemente. Então, nós vimos aqui em Colossenses, no início, só para a gente pontuar aqui tudo que foi falado. No início a gente pontuou aqui a importância de você não deixar ser aprisionado por doutrinas, falácias e palavras que foram cortadas como retalho e tentando te ensinar de forma errada. Que você não deve se prender a isso. Que você não deve deixar que pessoas te manipulem porque você não conhece a palavra, mas utilizar a própria palavra para o seu crescimento espiritual. Nós vimos a importância de você morrer para a sua carne, para a sua mente, e deixar que o Espírito do Senhor fale mais alto. Nós vimos que no momento que você recebe o Senhor Jesus e morre para a carne, para a sua mente, realmente você vai manifestar a presença do Senhor e buscará as coisas do alto. E quando você buscar as coisas do alto, todas as outras coisas serão acrescentadas. E por final, e no final de tudo, você receberá a glória de permanecer fiel. E será manifesto um novo corpo, remido pelo sangue do Cordeiro. Então essa era a palavra que o Senhor tinha para nós hoje. Amém? Vamos fazer uma oração.
Senhor Jesus, meu Pai, graças nós te damos por todo esse ensinamento, Pai. Nos ensina, meu Pai, a colocar em prática. Nos ensina a viver a Tua palavra. Não nos deixa, meu Pai, acomodarmos e não nos deixamos, meu Pai, viver uma vida, meu Pai, preocupado com o dia de amanhã, mas nos ensina a viver cada um dia por vez e assim também manifestar a Tua glória aqui na terra. Meu Pai, dando assim os frutos a qual o Senhor, meu Pai, tem, meu Pai, predestinado cada um de nós a dar. Então que nós possamos dar os frutos do Senhor. Nos ensina a viver e praticar essa palavra. Graças nós te damos por tudo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.